Minha namorada doente tossiu de propósito no meu irmãozinho como uma pegadinha, então minha mãe a mandou para o hospital e agora ela está voltando para se vingar. Eu deveria saber que esta visita terminaria mal. Minha namorada vivia para pegadinhas que não eram realmente pegadinhas, do tipo que me deixava sangrando por taxinhas nos meus sapatos ou chorando por causa de molho de pimenta fantasma que ela colocou escondido no meu enxaguante bucal. Uma vez, ela enfiou uma pistola de massagem no meu traseiro sem aviso e riu quando eu gritei. Mas ela sempre manteve esse comportamento entre nós. Nunca envolveu outras pessoas, até hoje. Meu irmão nasceu 3 meses prematuro, basicamente sem sistema imunológico, e em seus 8 meses de vida, ele passou mais tempo em hospitais do que em casa. Quando eu disse à minha namorada que iríamos visitá-lo, ela imediatamente perguntou se podia fazer uma pegadinha com ele. A empolgação em seus olhos fez meu estômago revirar, e expliquei novamente o quão doente ele era, como um resfriado comum poderia matá-lo. Ela assentiu e prometeu se comportar, mas algo parecia errado. Então, na quinta-feira à noite, ela apareceu com o que parecia ser uma gripe. Eu quis cancelar, mas ela jurou que estaria melhor no domingo. No domingo de manhã, ela alegou estar 90% recuperada. Minha mãe concordou em deixá-la vir se usasse uma máscara e mantivesse distância. Essas eram as únicas regras e qualquer pessoa normal poderia segui-las. Mas no segundo em que entramos, minha namorada foi direto para o berço. Ela ficou toda derretida sobre como ele era fofo e tentou pegá-lo no colo. Minha mãe entrou na frente dela e disse que ela poderia segurá-lo quando não estivesse doente. Foi quando eu vi aquele olhar, a mesma expressão que ela fazia antes de suas piores pegadinhas. Tudo aconteceu rápido. Ela anunciou que provaria que não estava doente. Puxou a máscara para baixo, inclinou-se sobre meu irmão e tossiu bem no rostinho dele enquanto ele estava ali, indefeso. Então ela riu como se fosse a coisa mais engraçada do mundo. Eu a puxei para trás, mas ela continuou rindo sobre como era apenas uma pegadinha e que ela nem estava mais doente. Minha mãe pediu para ela repetir, e quando minha namorada confirmou que estava fingindo a doença a manhã inteira, o rosto da minha mãe se transformou em algo aterrorizante. O tapa derrubou minha namorada de lado e ela desabou no chão, segurando a bochecha e começou a soluçar. Minha mãe ficou de pé sobre ela, ainda falando em russo. Eu agarrei minha namorada e a arrastei para fora enquanto pedia desculpas sem parar. Ela chorou durante todo o caminho para casa, enquanto eu planejava como terminar com ela. Mas no meio do caminho, ela começou a chiar e disse que seu peito doía por causa da queda e que não conseguia respirar direito. Seus lábios pareciam azulados. Os exames do médico na emergência revelaram pneumonia atípica. Minha namorada esteve gravemente doente o tempo todo sem saber. A adrenalina e a empolgação mascararam seus sintomas até que o choque do tapa fez tudo desmoronar de uma vez. Eles a internaram para receber antibióticos intravenosos e oxigênio. Liguei para minha mãe da sala de espera do hospital e ela já estava no hospital infantil. Meu irmão tinha começado a tossir e seus níveis de oxigênio estavam caindo. Passei as 12 horas seguintes correndo entre os hospitais. Meu irmão foi entubado e transferido para a UTI pediátrica e minha namorada precisava de tratamentos respiratórios a cada 2 horas. Eu sentia como se estivesse me afogando em culpa. Às 3 da manhã, encontrei minha mãe na cafeteria do hospital infantil. Esperava que ela gritasse comigo, mas ela apenas parecia derrotada. Os médicos haviam dito a ela que a infecção do meu irmão não era nova. Ele já estava lutando contra algo há dias. O momento foi apenas uma coincidência. Então ela me mostrou o celular dela, capturas de tela de mensagens de texto entre minha namorada e sua melhor amiga de 2 dias atrás. Minha namorada se gabando de seu plano mestre de fingir estar doente para testar se minha família estava exagerando sobre a saúde do bebê. Ela havia pesquisado sobre bebês imunocomprometidos online e sabia exatamente o quão perigosas eram as infecções respiratórias. A amiga dela implorou para que não fizesse isso, avisou que poderia contar a ele. Minha namorada respondeu com emojis de risada, dizendo que todo mundo era paranoico demais e que ela provaria que o bebê estava bem. Minha mãe tinha mexido no celular da minha namorada enquanto ela estava inconsciente e encontrou semanas de mensagens planejando essa pegadinha, links para artigos médicos que ela havia lido. Ela conhecia todos os riscos e decidiu que uma risada valia mais do que a vida do meu irmão. Voltei para o quarto da minha namorada e a observei dormir com tubos de oxigênio no nariz. Então, deixei um bilhete dizendo: "Nós terminamos e nunca mais entre em contato comigo." Saí pensando que tínhamos acabado. Infelizmente, eu não podia estar mais enganado, porque ela acordaria em breve e quando descobrisse que eu a deixei por causa de uma pegadinha, ela ficou determinada a arruinar minha vida. Na manhã seguinte, acordei com meu celular vibrando sem parar na mesa de cabeceira. 27 chamadas perdidas, 43 mensagens. Minhas mãos tremiam enquanto eu as lia. A primeira mensagem fez meu sangue gelar. Ela a escreveu às 5h47 da manhã, logo depois que a enfermeira a encontrou acordada e agitada. "Você acha que pode simplesmente me deixar? Sua família destruiu minha vida e agora eu vou destruir a sua." O horário mostrava que ela enviou a mensagem enquanto arrancava seus tubos de oxigênio, lutando contra a enfermeira que tentava impedi-la. Eu estava sentado na sala de espera da UTI pediátrica, observando o pequeno peito do meu irmão subir e descer com a ajuda de um ventilador. Minha mãe notou meu rosto ficar pálido, e ela pegou meu celular antes que eu pudesse escondê-lo. Seus olhos percorreram as ameaças, e eu vi sua expressão endurecer de um jeito que eu nunca tinha visto antes. Sem uma palavra, ela encaminhou cada mensagem da pegadinha premeditada para meu pai, que estava voltando às pressas de sua viagem de negócios em Chicago. Meu celular tocou, e o nome de Sarah apareceu na tela. A melhor amiga da minha ex-namorada parecia em pânico. Ela me avisou que minha ex já estava criando capturas de tela falsas, adulterando mensagens para parecer que eu tinha pedido a ela para testar o sistema imunológico do meu irmão. A viu fazendo isso de sua cama de hospital, usando algum aplicativo para fabricar conversas inteiras. Minha ex planejava enviá-las para todos que conhecíamos. Eu tive que fazer uma escolha, engajar com as mentiras dela ou focar no meu irmão.
A decisão foi tomada por mim quando o monitor dele começou a apitar alto. Seus níveis de oxigênio despencaram e as enfermeiras correram para dentro. Enfiei meu celular no bolso e foquei no que importava. Minha família bloquear o número dela levou 2 segundos. 2 segundos depois, o celular da mãe dela ligou para o meu. Eu quase não atendi, mas a mensagem de voz que ela deixou afirmava que minha ex estava morrendo e precisava se despedir. A manipulação era tão transparente que me deu nojo. Apaguei a mensagem e voltei minha atenção para o quarto do meu irmão. Meu vizinho Chen ligou por volta da meia-noite. Ele ouviu uma comoção no corredor e verificou a câmera de segurança. A filmagem mostrava minha ex na porta do meu apartamento às 3 da manhã, empunhando um pé de cabra. Ela tentou arrombar a porta enquanto gritava que eu tinha tirado o bebê dela. Chen a espantou, mas não antes que ela danificasse o batente da porta. Ele se ofereceu para me enviar o vídeo e eu disse a ele para salvá-lo e registrar um boletim de ocorrência. Pela manhã, sua campanha nas redes sociais estava a todo vapor. Ela postou uma história triste sobre como eu a forcei a visitar meu irmão enquanto ela estava doente, e depois a abandonei no hospital. Ela marcou nossos amigos em comum, pintando-se como a vítima, e a postagem já tinha dezenas de comentários e compartilhamentos. 3 amigos diferentes me mandaram mensagem em menos de 1 hora, perguntando por que eu a fiz visitar quando ela sabia que estava doente. A manipulação dela estava funcionando exatamente como ela planejou. Eles acreditaram na versão distorcida dela, onde eu era o vilão que colocou em perigo meu próprio irmão. Então Sarah ligou novamente, desta vez com boas notícias. Ela havia gravado secretamente minha ex se gabando de seu plano de vingança para outra amiga. No áudio, minha ex ria sobre como destruiria minha reputação, me faria ser demitido do meu emprego e garantiria que todos soubessem que tipo de pessoa eu realmente era. Sarah me enviou o arquivo imediatamente. Minha mãe tentou ligar para os pais da minha ex para explicar a situação, mas eles defenderam a filha e ameaçaram nos processar por agressão. Eles se recusaram a olhar as evidências, recusaram-se a acreditar que sua preciosa filha pudesse planejar algo tão cruel, e eles prometeram uma ação legal pelo tapa. No dia seguinte, a mãe da minha ex apareceu no hospital infantil e ela exigiu ver a documentação da agressão. Insistiu em registrar uma queixa na administração do hospital. Minha mãe ficou de guarda do lado de fora do quarto do meu irmão, como uma sentinela, sem arredar o pé. A segurança finalmente escoltou a mãe da minha ex para fora, mas não antes que ela fizesse uma cena que perturbou outras famílias com crianças doentes. Sarah encontrou outra coisa, uma mensagem antiga de meses atrás, onde minha ex havia brincado sobre ralear o rebanho ao discutir crianças fracas. Ela enviou isso muito antes de conhecer meu irmão, provando que não foi um lapso repentino de julgamento, mas um padrão de pensamento. Jake me mandou uma mensagem naquela tarde. Meu colega de quarto tinha trocado as fechaduras do apartamento por conselho da minha ex. Ela o convenceu de que eu era perigoso, que eu havia abandonado uma mulher moribunda no hospital. Ele não me deixaria entrar para pegar minhas roupas. Tive que dormir em um catre no quarto de hospital do meu irmão. Meu chefe ligou na manhã seguinte. Alguém havia registrado uma queixa anônima sobre eu ter abandonado uma namorada doente no hospital. A versão distorcida dos eventos me pintou como insensível e cruel. Tive que explicar toda a situação, fornecer evidências e torcer para não perder meu emprego por causa das mentiras dela. Uma assistente social do hospital chamou minha mãe de lado para discutir o tapa. A mãe da minha ex havia registrado uma queixa formal. A assistente social tomou notas, mas mencionou algo interessante. Minha ex não era uma paciente no hospital infantil quando o incidente ocorreu. Ela era uma visitante que expôs deliberadamente um bebê imunocomprometido a uma doença, e isso mudava o contexto significativamente. Eu não aguentava mais. Dirigi até o condomínio dela e esperei. 2 horas depois, a vi sair carregando sacolas de supermercado pesadas, movendo-se perfeitamente bem, apesar de alegar estar de cama. Tirei fotos dela colocando as compras no carro, levantando sacos de 18 kg de ração de cachorro sem nenhum problema respiratório. O que eu fiz foi errado, mas eu precisava saber o que ela estava planejando. Em uma cafeteria, sentei-me perto o suficiente para ouvi-la dizer a amigos que estava grávida do meu filho. Meu estômago revirou. Esta era uma nova arma em seu arsenal, uma mentira que me seguiria para sempre. Depois que ela saiu, uma de suas amigas, Megan, me chamou de lado. Ela não acreditou na história da gravidez. Minha ex havia comprado testes de gravidez apenas para forjar resultados positivos. Ela mostrou a Megan os testes que havia rabiscado com caneta para criar linhas falsas. Nem todos estavam caindo na atuação dela. Naquela noite, comecei a pesquisar e encontrei as redes sociais do ex-namorado dela, Tom. A maior parte era privada, mas a irmã dele, Emma, tinha um perfil público. Mandei uma mensagem para ela, expliquei minha situação. A resposta dela me gelou. Minha ex já tinha feito isso antes. Ela destruiu a vida de Tom com mentiras sobre agressão depois que ele terminou com ela por traição e ele teve que se mudar de cidade para escapar do assédio dela. Meu pai finalmente chegou de Chicago e ele deu uma olhada nas evidências e entrou em modo de negócios. Começou a documentar tudo, criando planilhas, organizando capturas de tela. Ele ligou para seu amigo advogado para obter conselhos sobre como proteger nossa família. Sua abordagem metódica me deu esperança. Na manhã seguinte, minha ex apareceu no meu local de trabalho com fotos de ultrassom, completamente falsas, baixadas da internet, mas a segurança já havia sido alertada, e eles a escoltaram para fora antes que ela pudesse fazer uma cena. Minha colega de trabalho, Lisa, me contou mais tarde que minha ex havia tentado seduzir o namorado dela na semana anterior, pescando informações sobre minha agenda e hábitos. Emma, a irmã de Tom, entrou em contato com mais informações. Ela tinha a documentação do calvário de seu irmão, boletins de ocorrência, capturas de tela, depoimentos de testemunhas. O padrão era idêntico. Minha ex namorava alguém, criava o caos, e depois
depois os destruía quando tentavam ir embora. Ela fazia isso há anos, e as evidências que Emma enviou pintaram um quadro perturbador. Os boletins de ocorrência mostravam que havia registrado 3 queixas de assédio diferentes. As capturas de tela revelaram que minha ex criava perfis falsos nas redes sociais para espalhar rumores de que ele era abusivo. Ela havia contatado o empregador dele com falsas alegações. Os paralelos com a minha situação eram inegáveis. Descobri que ela havia criado um perfil de namoro falso usando minhas fotos. Sarah me alertou quando o viu em um aplicativo de namoro. O perfil visava meninas adolescentes com mensagens inadequadas. Minha ex incluiu detalhes pessoais que só ela saberia. Marcas de nascença, cicatrizes, coisas que faziam o perfil parecer autêntico. Tirei capturas de tela de tudo antes de denunciar a plataforma e a polícia. A enfermeira do meu irmão mencionou que uma mulher estranha estava fazendo perguntas sobre a condição dele. A mulher alegou ser sua tia e queria detalhes médicos específicos. A filmagem da segurança confirmou que era minha ex usando uma peruca e óculos de sol. Ela tentou entrar na UTI pediátrica com uma identidade falsa do hospital. O hospital a baniu imediatamente de todo o sistema médico. Meu pai criou uma pasta segura na nuvem para todas as nossas evidências. Capturas de tela, gravações, filmagens de segurança, registros médicos provando que a infecção do meu irmão era anterior à visita. Tudo organizado cronologicamente com cópias de segurança. Seu treinamento em negócios provou ser inestimável enquanto ele construía um sistema de documentação à prova de falhas. A polícia aceitou minha denúncia de assédio, mas explicou que era uma questão cível sem ameaças diretas de violência. Eles sugeriram buscar uma ordem de restrição através do Tribunal de Família. O oficial pareceu simpático, mas disse que estavam de mãos atadas sem evidências mais concretas de comportamento criminoso. Minha tia Rosa soube da situação através dos canais da família. Como influenciadora de mídias sociais com experiência em lidar com assédio online, ela se ofereceu para ajudar. Ela entendia a rapidez com que narrativas falsas podiam se espalhar e danificar reputações. Sua expertise em controle de danos digitais tornou-se crucial. Emma forneceu mais documentação sobre o passado da minha ex. O irmão dela, Tom, teve que abandonar sua carreira de professor depois que minha ex espalhou rumores sobre relacionamentos inadequados com alunas. Ele se mudou para o outro lado do país para recomeçar do zero. O dano à sua vida foi permanente, apesar de as alegações serem completamente fabricadas. A colega de quarto da minha ex na faculdade entrou em contato pelo Facebook. Ela revelou que minha ex havia sido expulsa de sua universidade anterior por incriminar um professor. Ela plantou evidências sugerindo má conduta acadêmica, quase destruindo a carreira do homem antes que as filmagens de segurança expusessem suas mentiras. O padrão ia ainda mais longe do que Tom. Decidi documentar tudo sem me envolver diretamente. Cada mensagem de texto, cada postagem em rede social, cada escalada era arquivada sem resposta. Essa estratégia frustrou minha ex, levando-a a cometer erros cada vez mais imprudentes. Suas mensagens tornaram-se mais descontroladas à medida que eu me recusava a dar a ela a reação que ela tanto ansiava. A cirurgia do meu irmão foi agendada para a semana seguinte. O momento criou uma pressão adicional. Nossa família precisava de estabilidade durante sua recuperação. Minha ex sabia da data da cirurgia por meio de amigos em comum. A contagem regressiva adicionou urgência a cada medida defensiva que tomamos. Jake descobriu algo perturbador enquanto fazia uma limpeza profunda no apartamento. Uma pequena câmera escondida no detector de fumaça, instalada antes de ele trocar as fechaduras. Minha ex estava vigiando o apartamento, coletando informações para sua campanha. Jake a removeu imediatamente e se desculpou por não ter acreditado em mim antes. Ele se tornou um aliado inesperado. Durante uma ligação com a mãe dela, que Jake ouviu através das paredes finas, a máscara da minha ex caiu completamente. Ela gritou sobre fazer toda a nossa família pagar por humilhá-la. Sua mãe tentou acalmá-la, mas a raiva da minha ex estava fora de controle. Até mesmo seus pais estavam começando a ver a instabilidade. Minha ex enviou uma mensagem através de um conhecido em comum. Ela se ofereceu para largar tudo se eu pagasse a ela $50 mil por danos emocionais. A tentativa de extorsão foi descarada, mas perfeitamente documentada. Encaminhei-a para meu pai, que a adicionou ao nosso crescente arquivo legal. Sarah, Megan e 2 outras amigas confrontaram minha ex depois de compararem anotações. Elas descobriram múltiplas contradições em suas histórias. A linha do tempo da gravidez não batia. Sua narrativa sobre a doença continuava mudando. Quando pressionada por consistência, ela atacou-as por questioná-la. Mais aliados mudaram de lado. Jake fez uma descoberta perturbadora ao revisar seus extratos de cartão de crédito. Minha ex havia memorizado as informações do cartão dele durante visitas anteriores. Ela fez compras no valor de $3 mil em meu nome, enviando os itens para vários endereços. A fraude financeira era rastreável e criminosa. Finalmente tínhamos evidências concretas de atividade ilegal. Sua rede de apoio diminuiu para apenas seus pais coniventes e 2 amigos que buscavam drama. Todos os outros perceberam as mentiras ou foram afastados por seu comportamento cada vez mais errático. O isolamento a tornou mais desesperada e perigosa. Os testes genéticos do hospital confirmaram a origem da infecção do meu irmão. Ele a contraiu dias antes da visita da minha ex, algo completamente não relacionado às ações dela. Essa evidência médica removeu sua única alegação semi-legítima de vitimismo. Ela não podia nem fingir que sua tosse havia causado a doença dele. Rosa criou um vídeo cuidadosamente elaborado explicando a situação. Ela apresentou as evidências sem sensacionalismo, focando na proteção de crianças vulneráveis contra indivíduos perigosos. Comunidades de pais se uniram em torno da mensagem. A capacidade da minha ex de manipular a opinião pública desmoronou à medida que os fatos se espalharam mais rápido que suas mentiras. A crise aproximou meus pais. Eles apresentaram uma frente unida contra os ataques da minha ex. Seu propósito compartilhado fortaleceu o casamento deles. A abordagem analítica do meu pai equilibrou perfeitamente a fúria protetora da minha mãe. Eles se tornaram uma equipe inquebrável. Apesar da minha raiva, recusei-me a compartilhar fotos íntimas ou informações pessoais que minha ex havia confiado a mim. Manter a superioridade moral importava mais do que a vingança. Essa contenção a frustrou ainda mais, pois ela esperava que eu descesse ao nível dela. Um confronto no supermercado testou minha determinação
determinação, minha ex me abordou perto da seção de hortifruti, tentando criar uma cena. Eu simplesmente levantei meu celular, gravando tudo enquanto outros clientes observavam. Ela recuou quando percebeu que testemunhas nos cercavam. O espaço público havia se tornado meu escudo. A filmagem de segurança do banco revelou minha ex falsificando cheques do talão de cheques de Jake. Ela praticou minha assinatura e tentou sacar várias centenas de dólares. O crime federal de fraude de cheques adicionou acusações criminais sérias à sua crescente lista de ofensas. Seus pais pararam de atender as ligações dela depois que o advogado deles revisou nosso arquivo de evidências. Ele os aconselhou a se distanciarem legalmente das ações de sua filha. O abandono por parte de seus últimos defensores a fez entrar em uma espiral ainda maior. Várias testemunhas agora reconheciam seu padrão. Ela avisava qualquer um que a abandonasse, usando táticas cada vez mais extremas para manter o controle. Ex-amigos, ex-namorados e até um ex-empregador compartilharam histórias semelhantes. Um comportamento predatório que se estendia por anos. Tom voou de Seattle para fornecer depoimento e evidências. Ele ficou com minha família, encontrando conforto e uma experiência compartilhada. Sua presença provou ser inestimável enquanto construíamos nosso caso legal. Ele aprendeu lições difíceis sobre documentação e proteção legal. Minha ex apareceu na casa dos meus pais exigindo falar comigo. A câmera da campainha a capturou, admitindo que talvez tivesse exagerado em algumas coisas. A tentativa sem convicção de reconciliação não enganou ninguém. Ela foi embora quando meu pai ameaçou chamar a polícia. Ex-amigos começaram a procurar com pedidos de desculpas. À medida que as histórias da minha ex se tornavam mais contraditórias e desesperadas, as pessoas reconheceram que haviam sido manipuladas. Minha reputação lentamente se reconstruiu através da verdade e da consistência. Cada pedido de desculpas parecia uma pequena vitória. Suas opções se estreitaram à medida que mais locais a baniram. O prédio de apartamentos, meu local de trabalho, o sistema hospitalar, o bairro dos meus pais. Ela estava ficando sem lugares para espalhar seu caos. As barreiras físicas reforçaram as legais. Outra revelação surgiu através da pesquisa de Jake. Minha ex havia mirado em uma família com uma criança doente durante o ensino médio. Ela se voluntariou em uma instituição de caridade infantil e depois tentou provar que o câncer de uma criança era falso. A organização a removeu discretamente, mas o padrão era claro. Ela sempre foi atraída por famílias vulneráveis. Eu me concentrei em proteger as informações médicas do meu irmão, mantendo as prioridades da família. Cada interação no hospital exigia verificação por senha. Não podíamos arriscar que ela acessasse seus registros ou interferisse em seu tratamento. A proteção se tornou um trabalho em tempo integral. Um grupo de apoio se formou online à medida que as vítimas passadas da minha ex se conectavam. Eles compartilhavam histórias, evidências e estratégias de enfrentamento. A rede cresceu para incluir uma dúzia de pessoas que ela havia atacado ao longo dos anos. A força veio dos números e da experiência compartilhada. Suas tentativas de criar novos perfis falsos eram descobertas imediatamente. Nossa rede havia aprendido seus padrões de escrita, suas táticas de manipulação favoritas, seus métodos tecnológicos. Cada nova tentativa fracassava mais rápido que a anterior. Ela não conseguia se adaptar à nossa vigilância coletiva. Seu último apoiador, além de seus pais, a testemunhou rasgando meus pneus em uma garagem. A filmagem de segurança capturou a violência claramente. Mesmo alguém que gostava do drama reconheceu que ela havia cruzado para um território perigoso. O amigo cortou o contato imediatamente. Grupos de pais locais compartilharam amplamente o vídeo de Rosa. Avisos sobre minha ex se espalharam por grupos de mães, fóruns de bairro e comunidades escolares. Outras famílias vulneráveis receberam proteção através da conscientização. Seu campo de caça se reduziu a nada. Um amigo especialista analisou as evidências digitais. Ele confirmou os rastros tecnológicos que ligavam minha ex a cada conta falsa, cada documento forjado, cada tentativa de assédio. A perícia digital construiu um caso inegável. Seu conhecimento técnico não podia competir com a análise profissional. A cirurgia do meu irmão foi adiantada inesperadamente. Tínhamos menos de 24 horas para nos preparar. O cronograma comprimido significava focar inteiramente na família. Minha ex certamente sabia da mudança de horário através de seus contatos restantes. Nossa vulnerabilidade atingiu o pico no pior momento. Seus pais finalmente assistiram à nossa compilação completa de evidências. As horas de gravações, centenas de capturas de tela, dezenas de depoimentos de testemunhas sobrecarregaram sua negação. Eles perceberam que sua filha precisava de intervenção psiquiátrica, não de defesa legal. Seu apoio se transformou em preocupação. Os riscos se cristalizaram perfeitamente. Minha ex enfrentava possível tempo de prisão por fraude, assédio e perseguição. Eu simplesmente queria paz para a recuperação do meu irmão. A disparidade em nossas posições tornava-se mais óbvia a cada dia. Ela havia criado sua própria queda através de um comportamento criminoso crescente. Desenvolvia um sistema para lidar com suas mensagens de texto sem lê-las. Tudo era encaminhado automaticamente para a nuvem de evidências. Isso removeu seu poder de me perturbar, mantendo a documentação. Ela gritava para o vazio enquanto construía sua própria acusação. Até amigos de infância se distanciaram depois de verem as evidências do plano de colocar o bebê em perigo. Planejar machucar um bebê cruzou linhas que nenhuma história poderia desculpar. Seu passado não poderia protegê-la das consequências presentes. A verdade prevaleceu sem que eu dissesse muito. Suas próprias mensagens, gravações e ações a condenaram de forma mais eficaz do que qualquer argumento que eu pudesse fazer. As evidências falavam com uma clareza devastadora. Eu só tive que deixá-las se acumularem. Seus pais tentaram uma intervenção em sua casa. Ela fugiu em minutos, gritando sobre traição e abandono. O sistema de segurança deles gravou-a destruindo fotos de família e relíquias. A violência contra sua própria família chocou até mesmo eles. Em desespero, ela tentou seduzir Jake para recuperar o acesso ao apartamento. Ele gravou todo o encontro em seu celular. Ela ofereceu vários favores em troca das chaves, tornando-se cada vez mais explícita quando ele se recusou. A gravação tornou-se uma evidência crucial. A gravação de Jake capturou algo ainda mais condenatório. Em frustração,
Ela admitiu que só queria provar que o bebê não estava realmente tão doente. A confissão, claramente declarada e gravada, validou tudo o que havíamos afirmado sobre suas intenções. O empregador dela a demitiu depois que vários clientes reclamaram de comportamento errático. Ela vinha compartilhando sua narrativa de vítima com qualquer um que quisesse ouvir, inclusive durante o horário de trabalho. As consequências profissionais se juntaram às pessoais. Sua vida desmoronou em todas as direções. Minha família se uniu em torno da cirurgia bem-sucedida do meu irmão. A equipe médica se maravilhou com nossa união apesar do caos externo. Encontramos força na verdade e um no outro. Os ataques da minha ex só nos tornaram mais fortes. Um apoio inesperado veio de Patrícia, tia da minha ex, que trabalhava como enfermeira pediátrica. Ela ficou horrorizada com o plano de colocar o bebê em perigo e entrou em contato para oferecer seu depoimento. As fraturas familiares do lado dela forneceram mais evidências de seu padrão. A promotoria começou a considerar seriamente as acusações após revisar nosso pacote completo de evidências: fraude de cheques, roubo de identidade, assédio, perseguição. A lista ficava cada vez maior. As consequências criminais tornaram-se inevitáveis, em vez de possíveis. Sua última amiga gravou uma conversa onde minha ex admitiu tudo, mas alegou que o amor a deixou louca. Ela detalhou cada esquema enquanto insistia que eu a havia levado a isso. A gravação demoliu qualquer estratégia de defesa restante. O depoimento de Tom incluiu um detalhe crucial. Anos atrás, minha ex disse a ele que sempre se vingava de qualquer um que a deixasse. A declaração, feita casualmente durante o relacionamento deles, agora parecia uma confissão de sua filosofia de vida. A perícia digital revelou que ela havia pesquisado extensivamente táticas de vingança. Seu histórico de navegação incluía buscas por destruir a vida de alguém legalmente, vingança contra ex-namorado e fazer alguém pagar por terminar. A premeditação era inegável. Nosso arquivo de evidências havia se tornado massivo. Mais de 200 capturas de tela, 50 gravações de áudio, 30 depoimentos de testemunhas e inúmeras peças de documentação de apoio. O peso da verdade era esmagador. Nenhuma mentira poderia resistir a uma prova tão abrangente. Os pais dela se encontraram com os meus para se desculparem formalmente. Eles se comprometeram a conseguir ajuda psiquiátrica para a filha e a mantê-la longe de nossa família. A vergonha deles era evidente enquanto enfrentavam a realidade do que haviam permitido. Eles prometeram cooperação total com quaisquer processos legais. Minha ex descobriu a cooperação de seus pais e invadiu a casa deles enquanto estavam fora. Ela destruiu propriedades, pichou acusações nas paredes e roubou itens valiosos. O próprio sistema de segurança deles capturou tudo. Ela se voltou contra as últimas pessoas que a defendiam. A ligação para o 911 feita por seus pais incluía ela gritando ameaças contra minha família ao fundo. Ela prometeu fazer todos nós pagarmos, destruir nossas vidas como destruímos a dela. As ameaças gravadas adicionaram acusações criminais à sua crescente coleção. Alguns amigos em comum ainda questionavam se eu a havia levado a esse comportamento. Eles sugeriram que eu deveria ter lidado com o término de forma diferente, ter sido mais compreensivo com seu estado mental. A atitude de culpar a vítima doeu, mas eu não podia controlar a percepção de todos. Enfrentar sozinho esta onda final de assédio, enquanto minha família se concentrava no meu irmão, testou cada pingo da minha força. Eu tinha que ser o escudo enquanto eles se curavam. O isolamento foi brutal, mas necessário. A família vinha em primeiro lugar, sempre, apesar de amigos sugerirem que eu deixasse pra lá e seguisse em frente. Decidi buscar uma ordem de restrição. A segurança da minha família importava mais do que a opinião dos outros sobre eu parecer vingativo. A decisão não era sobre vingança, mas sobre proteção. A prisão dela por violar a proibição do hospital acelerou tudo. Ela tentou entrar pelo pronto-socorro vestindo roupas de hospital. A segurança a reconheceu imediatamente. Acusações de invasão de propriedade se juntaram às suas outras ofensas. O sistema legal finalmente se engajou por completo. A data do tribunal chegou mais rápido do que o esperado. 3 semanas após sua prisão, todos nós nos reunimos no prédio do Tribunal de Família. Minha ex sentou-se na mesa do réu, sua aparência drasticamente diferente de seu visual impecável de sempre. Círculos escuros sombreavam seus olhos. Seu cabelo estava murcho e sujo. Ela me encarou do outro lado da sala, enquanto seu advogado de ofício embaralhava os papéis. O depoimento de Tom foi devastador. Ele detalhou como ela havia sistematicamente destruído sua carreira de professor 5 anos antes. O juiz analisou a documentação que mostrava padrões idênticos, contas falsas em redes sociais, documentos forjados, assédio a empregadores. Tom explicou como perdeu o emprego, o apartamento e a maioria dos amigos, antes de finalmente escapar para Seattle. Sua voz permaneceu firme enquanto descrevia os meses de terapia necessários para reconstruir sua vida. A apresentação das evidências levou horas. Meu pai havia organizado tudo em uma linha do tempo abrangente. Capturas de tela apareceram no monitor do tribunal, mostrando seu plano premeditado para testar o sistema imunológico do meu irmão. A expressão da juíza endureceu ao analisar as mensagens onde minha ex brincava sobre ralear o rebanho, meses antes de conhecer minha família. A perícia digital revelou o escopo completo de sua campanha online. O especialista em TI testemunhou sobre perfis de namoro falsos, documentos forjados e assédio sistemático em múltiplas plataformas. Seu histórico de navegação mostrava uma extensa pesquisa sobre táticas de vingança, como destruir reputações legalmente e fazer ex-namorados pagarem. A premeditação era inegável. O advogado da minha ex tentou me pintar como vingativo, sugerindo que eu havia orquestrado essa ação legal por despeito. A estratégia desmoronou quando a gravação de Jake foi tocada. A própria voz dela encheu o tribunal, admitindo que queria provar que o bebê não estava realmente tão doente. A confissão validou cada alegação que fizemos sobre suas intenções. As evidências financeiras foram particularmente prejudiciais. Registros bancários mostraram cheques falsificados,
cobranças fraudulentas de cartão de crédito e tentativa de roubo de identidade. O promotor explicou: estes não foram crimes passionais, mas tentativas calculadas de destruir a estabilidade financeira. As acusações federais apenas por fraude de cheques poderiam resultar em tempo de prisão significativo. Seus pais subiram ao púlpito com relutância. A mãe dela descreveu encontrar a casa vandalizada, fotos de família destruídas, itens valiosos roubados. A filmagem de segurança mostrou minha ex pichando acusações nas paredes depois de saber que eles haviam cooperado com as autoridades. Até sua própria família se tornou alvo quando pararam de ser coniventes com seu comportamento. A juíza analisou as avaliações psiquiátricas realizadas após a prisão dela. Vários profissionais diagnosticaram transtornos de personalidade graves que exigiam tratamento intensivo. Seu padrão de mirar em indivíduos vulneráveis, particularmente famílias com crianças doentes, indicava um potencial perigoso de escalada sem intervenção. Patrícia, tia da minha ex e enfermeira pediátrica, forneceu um testemunho crucial. Ela explicou as realidades médicas de expor deliberadamente bebês imunocomprometidos a doenças. Sua opinião profissional teve peso enquanto descrevia as consequências potenciais, que iam de hospitalização prolongada à morte. A juíza fez anotações extensas durante seu depoimento. Mais vítimas surgiram durante o processo. Um ex-empregador descreveu como minha ex havia fabricado alegações de assédio após ser demitida por mau desempenho. Um administrador da faculdade detalhou sua expulsão por incriminar um professor. Cada testemunho revelava o mesmo padrão: o abandono percebido, desencadeando elaboradas campanhas de vingança. A compostura da minha ex ruiu à medida que as evidências se acumulavam. Ela começou a resmungar baixinho, balançando a cabeça violentamente a cada depoimento com o qual discordava. Seu advogado repetidamente tocava seu braço, tentando manter o decoro no tribunal. A máscara de vitimismo escorregava ainda mais a cada peça de evidência. A promotoria apresentou nosso arquivo completo de evidências. Mais de 500 páginas documentando 3 meses de assédio crescente. Capturas de tela, gravações, depoimentos de testemunhas, registros médicos, documentos financeiros. O volume absoluto sobrecarregou qualquer estratégia de defesa. A verdade havia se tornado uma avalanche, soterrando suas mentiras. O impacto do vídeo de Rosa surpreendeu a todos. O promotor mostrou como as comunidades de pais haviam compartilhado avisos, protegendo outras famílias vulneráveis. O campo de caça da minha ex para futuras vítimas havia efetivamente desaparecido. A juíza observou como a conscientização da comunidade preveniu danos potenciais a outras crianças. Minha mãe testemunhou sobre a descoberta das mensagens do trote premeditado. Ela manteve a compostura ao descrever encontrar os textos onde minha ex havia pesquisado sobre bebês imunocomprometidos, entendido os riscos e decidido que o valor do entretenimento superava a vida do meu irmão. O tapa que deu início a tudo de repente pareceu notavelmente contido. Sarah e Megan testemunharam juntas sobre as falsas alegações de gravidez da minha ex. Elas guardaram os testes de gravidez adulterados que ela lhes mostrou, fornecendo evidências físicas de seu engano. O testemunho delas revelou como ela planejava usar uma gravidez fabricada para manter o controle sobre mim indefinidamente. A juíza decretou um recesso após 5 horas de depoimentos. Durante o intervalo, os pais da minha ex abordaram os meus no corredor. Eles se desculparam novamente, expressando vergonha por terem sido coniventes com o comportamento da filha por anos. O advogado deles havia aconselhado cooperação total com as autoridades para minimizar suas próprias implicações legais. Quando o processo foi retomado, o advogado da minha ex apresentou uma estratégia diferente. Em vez de negar as alegações, ele argumentou por tratamento psiquiátrico em vez de encarceramento. Ele enfatizou os problemas de saúde mental dela, sugerindo que a prisão pioraria sua condição sem abordar os problemas subjacentes. O promotor concordou que o tratamento psiquiátrico condicional poderia proteger futuras vítimas de forma mais eficaz do que a prisão. Eles propuseram um acordo: confissões de culpa nas acusações de assédio e fraude, em troca de internação psiquiátrica obrigatória de longo prazo. A juíza manteria a autoridade para impor sentenças de prisão se ela violasse os requisitos do tratamento. Eu tive que decidir se pressionava pela punição máxima ou aceitava a opção de tratamento. Tom aconselhou escolher a reabilitação, explicando como a breve passagem de sua ex-namorada pela prisão apenas intensificou sua vingança após a libertação. Patrícia concordou, observando que os transtornos de personalidade não tratados geralmente se agravavam com o tempo. A decisão pareceu anticlimática, mas necessária. Informei ao promotor que apoiaria a opção de tratamento. A prisão poderia satisfazer minha raiva, mas não consertaria seus padrões perigosos. A intervenção psiquiátrica obrigatória oferecia esperança de prevenir futuras vítimas. Minha ex explodiu quando apresentada ao acordo. Ela gritou sobre conspirações, alegou que todos haviam colaborado para destruí-la. O surto provou que ela precisava de ajuda, ao mesmo tempo que validava nossos medos. Os oficiais do tribunal se aproximaram enquanto seu advogado tentava desesperadamente acalmá-la. A decisão da juíza foi abrangente. Vereditos de culpa em múltiplas acusações de assédio e fraude. Tratamento psiquiátrico obrigatório em uma instituição segura, sem data de liberação definida. O progresso do tratamento determinaria a duração. As acusações criminais permaneceriam ativas se ela violasse quaisquer termos. Uma ordem de restrição permanente protegia toda a minha família, com penalidades criminais para qualquer tentativa de contato. As condições adicionais incluíam restituição financeira para as vítimas de fraude e a entrega de todos os dispositivos eletrônicos. Ela não poderia acessar redes sociais ou plataformas de namoro durante o tratamento. Qualquer tentativa de contatar suas vítimas através de terceiros resultaria em prisão imediata. Sua última tentativa de manipulação veio durante os depoimentos de impacto da vítima. Ela apertou o estômago, alegando dor intensa, possivelmente apendicite. A equipe médica a examinou e não encontrou nada de errado. A tentativa transparente de atrasar o processo e ganhar simpatia não enganou ninguém. Minha família optou por não dar depoimentos de impacto. Havia
Havíamos dito tudo através de evidências e testemunhos. Palavras não poderiam capturar o terror de 3 meses passados documentando ameaças, enquanto cuidávamos de um bebê gravemente doente. Ações e consequências falaram mais alto do que qualquer discurso poderia. A juíza ordenou o transporte psiquiátrico imediato. Minha ex iria diretamente do tribunal para a instalação de tratamento segura. Nenhuma oportunidade para últimas tentativas de assédio ou manipulações de despedida. Os oficiais se prepararam para escoltá-la para fora. Enquanto a levavam, ela se virou uma última vez, sem palavras, apenas um olhar de puro ódio misturado com incredulidade. Ela genuinamente esperava manipular sua saída das consequências, como sempre fizera antes. A realidade finalmente a alcançou. Seus pais esperavam no corredor, parecendo décadas mais velhos do que há 3 meses. Eles prometeram manter o tratamento dela e manter distância de nossa família. A prisão da filha os forçou a confrontar anos de conivência com um comportamento destrutivo. Eles pareciam genuinamente comprometidos com a mudança. Do lado de fora do tribunal, Tom apertou minha mão antes de ir para o aeroporto. Ele havia cruzado o país para evitar outra vítima. Seu testemunho foi crucial, mas reviver o trauma claramente lhe custou caro. Ele partiu com minha gratidão e a esperança de que este capítulo de sua vida estivesse finalmente encerrado. O período seguinte foi surreal. Não havia mais o zumbido constante do telefone com ameaças. Não havia mais a verificação das câmeras de segurança em busca de visitantes da meia-noite. Não havia mais a documentação de cada interação como evidência. A ausência repentina da crise deixou um vazio estranho. Minha família se concentrou inteiramente na recuperação do meu irmão. Sem o assédio constante drenando nossa energia, pudemos apoiar adequadamente suas necessidades médicas. Seu progresso acelerou com nossa atenção total. O momento pareceu uma justiça poética. Jake trocou as fechaduras do apartamento novamente e instalou um sistema de segurança abrangente. Ele aprendeu lições valiosas sobre confiança e manipulação. Nossa amizade, testada pelas mentiras da minha ex, emergiu mais forte. Ele se tornou ferozmente protetor ao selecionar futuros convidados do colega de quarto. O trabalho se normalizou rapidamente assim que o assédio parou. Meu chefe apreciou como eu lidei com a situação profissionalmente, apesar do caos pessoal. Colegas de trabalho que questionaram meu caráter viram a verdade através do processo judicial. Os relacionamentos profissionais se reconstruíram naturalmente. A rede de apoio das vítimas da minha ex manteve uma vigilância silenciosa. Compartilhamos atualizações sobre o status do tratamento dela e ficamos atentos a quaisquer sinais de atividade renovada. Os laços formados através do trauma compartilhado se tornaram amizades inesperadas. 3 meses após o início de seu tratamento, o psiquiatra dela solicitou uma reunião. Minha ex teve um avanço, finalmente reconhecendo seu padrão de comportamento destrutivo. Ela havia escrito cartas de desculpas às vítimas como parte da terapia. O psiquiatra perguntou se eu estaria disposto a ler a minha. Eu recusei. Algumas pontes não podem ser reconstruídas. O reconhecimento dela não significava nada em comparação com o trauma que ela infligiu. A carta foi para o nosso arquivo de evidências sem ser lida. Apenas mais um documento em uma coleção massiva. 6 meses após o julgamento, a vida encontrou um novo ritmo. Meu irmão havia se recuperado totalmente da cirurgia, atingindo todos os marcos de desenvolvimento. Seu sistema imunológico se fortaleceu o suficiente para passeios públicos cuidadosos. Vê-lo prosperar apagou as memórias mais sombrias. Eu comecei a namorar novamente, com cautela. A nova mulher em minha vida entendia limites e os respeitava. Ela achava pegadinhas infantis em vez de divertidas. Sua estabilidade parecia revolucionária após anos de caos. Fomos devagar, construindo confiança através da consistência. A hipervigilância da minha mãe havia suavizado, mas nunca desaparecido completamente. Ela ainda verificava as câmeras da campainha mais do que o necessário e se assustava com visitantes inesperados. O tapa que deu início a tudo se tornou uma lenda da família, um momento de fúria protetora que possivelmente salvou vidas. Meu pai havia retornado às suas viagens de negócios, mas ligava para casa com mais frequência. A crise reordenou suas prioridades permanentemente. Ele descobriu que planilhas e habilidades de documentação podiam proteger a família tão eficazmente quanto qualquer escudo físico. O arquivo de evidências na nuvem permaneceu arquivado, mas intocado. 500 páginas documentando um pesadelo que parecia cada vez mais distante. Vencemos através da verdade e da persistência, não da manipulação ou da vingança. A superioridade moral provou ser estrategicamente superior. Minha ex permaneceu em tratamento psiquiátrico sem data de liberação definida. Seus pais enviavam atualizações ocasionais através de advogados. O progresso era lento, mas mensurável. Ela provavelmente precisaria de anos de terapia intensiva para tratar os transtornos de personalidade que impulsionaram seu comportamento. Às vezes eu me perguntava o que criava alguém que via o amor como posse e a vingança como justiça. A pergunta não tinha uma resposta satisfatória. A doença mental explicava alguns comportamentos, mas Nils desculpava. Ela havia escolhido a crueldade repetidamente quando a bondade permanecia disponível. Nossa história nunca virou manchete ou inspirou legislação. Nenhum livro ou documentário surgiu de nossa experiência. Éramos simplesmente uma família que sobreviveu à campanha de assédio de um indivíduo perturbado. Nossa vitória foi pessoal, uma criança protegida, a sanidade preservada, a dignidade mantida. A lição mais profunda foi reconhecer os sinais de alerta que eu havia ignorado anteriormente. Aquelas pegadinhas que me deixavam sangrando ou humilhado eram um abuso disfarçado de risada. O amor não deveria exigir tolerância à dor. Limites não eram sugestões, mas requisitos. Meu irmão acabou de comemorar seu 2º aniversário. Ele agora corre, ri constantemente e não mostra efeitos duradouros de seus problemas de saúde iniciais. Quando o vejo brincar, lembro-me de quão perto chegamos da tragédia. O desejo de entretenimento de uma pessoa quase custou a vida dele. A recuperação não foi um destino, mas uma jornada. Encontramos nosso novo normal. Mais cautelosos, mas não paralisados. Protetores, mas não paranoicos. As cicatrizes permaneceram, mas não nos definiam mais. Aprendemos que uma família unida poderia sobreviver a qualquer ataque à sua paz. Olhando para trás, aquele tapa na sala da minha mãe foi o som das consequências finalmente chegando.
Foram necessários 3 meses de assédio crescente, processos legais e intervenção psiquiátrica. Mas a justiça prevaleceu, não através da vingança, mas através da verdade persistentemente documentada e apresentada. Nós nos protegemos e evitamos futuras vítimas. Essa foi a vitória suficiente.